Olá pessoal, boa noite a todos. Hoje vamos falar das questões 21 a 28 do livro de O Livro dos Espíritos, ou seja, Espírito e Matéria, tá? Então essa é a nossa conversa de hoje e eu estou muito grato de mais uma vez, né? Sempre estou grato por poder estar aqui para conversarmos sobre mais um assunto de O Livro dos Espíritos, tá? Então vamos agora à leitura da nossa página de início. Pessoal, vamos agora então à leitura da página de início da nossa conversa de hoje, tá? A nossa leitura a nossa página é a lição 18, o assunto Em Torno do Porvir, tá bom? Lá do livro Ceifa de Luz, o médium Chico Xavier. E o espírito, né, de toda essa mensagem foi o espírito Emmanuel, tá? Então vamos à nossa leitura aqui. Bom, toda realização nobre demanda preparo criterioso. O homem, nas terras, edifica-se com instrução, né, para frustrar os perigos da ignorância, seja entrando no conhecimento comum ou garantindo a competência profissional. Assegura o equilíbrio orgânico com agentes imunológicos, preservando-se contra certas doenças arrasadoras. Paga tributos compreensíveis e justos a instituições securitárias e assistenciais, a fim de que lhe não falte o apoio na ordem material nas horas difíceis. Organiza tarefas vastíssimas na gleba vulgar, para que não falte o auxílio da sementeira, tanto a benefício próprio, quanto na sustentação da comunidade. Institui recursos no trânsito, com sinalização especial, de modo a prevenir desastres e definir responsabilidades nas ocorrências infelizes da vida pública. Depende, despende fortunas enormes com o exclusivo propósito de salvaguardar o êxito em determinadas realizações científicas. Prosseguimos assim, atentos na construção da doutrina espírita sobre os princípios de Jesus, porquanto seja hoje, amanhã, depois de amanhã, ou no grande futuro, todas as criaturas da terra, uma por uma, se aproximarão da escola do amor e da verdade, a fim de encontrarem a felicidade real, não só no campo da inteligência, mas também e acima de tudo nos domínios do coração. Bom, agora vamos para a nossa prece. Bom, agora vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar, os nossos olhos, limpar nossos pensamentos. E vamos pedir bênçãos, vamos pedir permissão, vamos pedir orientação e vamos pedir proteção para que tudo ocorra bem em nossa palestra hoje, durante todo o percurso da nossa palestra, inclusive para quem está assistindo, e que nossos lares ou os locais que estamos assistindo possam ser inundados por luzes, chuvas de bênçãos e bons espíritos nesse momento mais do que nunca. Que assim seja, Pai querido, graças a Deus. Vamos para o nosso estudo, gente. Bom, vou começar agora o estudo, faz a prece, já deixando com vocês aqui alguns quadrinhos. Mas eu repito, os quadros têm uma série de resumos ali. Então depois, a minha sugestão é que revejam o vídeo e vão pausando para poder ler com calma, tá? O conteúdo dos quadros, tá bom? Então, vamos lá. Colocando aqui o primeiro quadrinho enquanto eu falo. Nossa querida Ana Joana de Cusa, mais conhecida como Joana de Ângeles, nos fala
lá no seu livro Autodescobrimento, uma busca interior, que o ser humano é um conjunto harmônico de energias, tá? Constituído de espírito, matéria, mente, perispírito, emoções e corpo físico. Estes, né, interagem em fluxo contínuo uns sobre os outros. Ela ainda prossegue, Joana de Ângeles, dizendo que o homem é o que acalenta no seu íntimo. Então Joana também nos lembra que Albert Einstein definiu o homem como sendo um conjunto eletrônico regido pela consciência. E nessa direção, as questões 27 e 79 do livro O Livro dos Espíritos apontam que há dois elementos, tá bom? Vou botar o outro quadrinho aqui para vocês, para irem acompanhando. Então, há dois elementos, tá? Gerais do universo. Ou seja, a matéria, que é o elemento material, e o espírito, que é o elemento inteligente. E acima de tudo, existe Deus, que é o Criador de todas as coisas. Deus, então, ele opera através de suas leis naturais, imutáveis e o quê? Soberanas. Os espíritos respondem a Kardec sobre Deus, lá na questão 01, na questão primeira de O Livro dos Espíritos, como uma resposta dupla. Ou seja, dizendo que Deus é a inteligência suprema. Mas Deus também é a causa primeira, a causa primária de todas as coisas. Então, há dois componentes distintos nessa resposta, como falamos. Então, se Deus é o Criador de todas as coisas e todos os fenômenos, tá? Do universo, né? Envolvem espírito e matéria, tá? Então, era óbvio que a definição de Deus tinha que o quê? Envolver os componentes espírito, que é a inteligência, e o componente da matéria, que é o processo de causa e efeito. Faço ainda aqui uma referência, tá? Ao fluido universal, né? O FCU, como vocês vão ver aí aqui principalmente nessa primeira imagem que eu coloquei para vocês, tá? O FCU, então, o fluido cósmico universal, embora possa ser classificado como material, tá? Dele, né, da matéria, se distingue por propriedades especiais. Bom, o fluido cósmico, né, ele está colocado então entre o espírito e a matéria, como nós estamos vendo aí na nossa imagem, tá? E sob a ação do espírito, ele produz a infinita variedade, né, das coisas das quais conhecemos apenas uma pequena parte, uma pequena fração, tá? Então, esclarecem, gente, os espíritos que o fluido cósmico universal, tá bom? Sob a ação do espírito, ou seja, elemento inteligente, após essa breve referência, né, sobre o espírito, ele é responsável, tá? Então, pelo quê? Pela coesão e as qualidades gravitacionais da matéria. Estava me antecipando aqui na fala, né? Agora sim que nós vamos colocar. Que após essa breve referência ao fluido, nos foi dito lá na questão 17 de O Livro dos Espíritos que Deus, Espírito e Matéria constituem o princípio, o quê? De tudo que existe, não é? Como se fosse a trindade universal, tá bom? Vou mudar aqui um pouquinho já de quadro mais uma vez, para vocês continuarem acompanhando, tá? Então é como se fosse o quê? Tá? O fluido universal de que estamos falando,
não é? Então, lá nessa questão 17, né, que nós vamos fazer referência aqui agora, do livro dos Espíritos, matéria, Deus, Espírito e matéria, constitui, né, a Trindade, certo? Como se fosse isso. O Espírito, ele é o princípio inteligente do universo, e matéria seria qualquer substância sólida, líquida ou gasosa que ocupa lugar no espaço. Digo seria porque, né, veremos, no tocante à concepção de matéria, tanto o que os espíritos dizem na questão 22, quanto a nova ideia de ciência, né, da ciência sobre a questão da matéria. Bom, e agora então, né, nós vamos mais um pouco para a questão, tá, da matéria, tá bom? E essa questão da matéria agora é quando nos ensinaram lá na escola a definição de matéria, segundo Isaac Newton, né, que matéria era igual a massa. Então a ideia de matéria era aquilo que ocupava, né, o que ocupa lugar no espaço. Por isso, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Vou voltar aqui para vocês continuarem vendo, né, o quadro lá sobre a matéria. Tá? Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, é algo impenetrável. Se você tocou e sentiu, então é matéria. Por aquilo que ensinaram a gente. Antes, ainda, né? A ciência ainda antes disso dizia que o átomo era indivisível. Aí depois veio Rutherford e nos disse que dentro do átomo existem outras coisas. Tá? Olha como vai mudando de acordo com a evolução. Então foi assim que aprendemos na escola antigamente. Mas agora tudo está mudando, né? Dentro do átomo, considerado a menor porção da matéria, existem mais do que prótons, elétrons e nêutrons. E há elementos que são energia, é isso mesmo. Há elementos que são o quê? Energia. E baseado em Newton, se não tem matéria, não tem massa. Então aquele conceito de Newton já começa a entrar em conflito agora, com as descobertas mais recentes. E agora? Agora já falam até em massa gravitacional, em massa inercial. Né? Então, ou seja, com tudo isso, fica, né, até mais fácil entender que a ciência ainda não sabe, gente, não sabe nada sobre o que é matéria. Essa é que é, né, uma grande verdade. Tá bom? A ciência não sabe, né, o que é matéria. Foi por isso que Einstein, né, sabiamente disse que um corpo que anda na velocidade da luz não tem massa, por quê? Se transforma em energia. No estudo dele, né? Então, do ponto de vista, né, de acordo com essa concepção, né, nos dada por Einstein, do ponto de vista do raio de luz que se move a maior velocidade possível no universo, o tempo não existe. Então o tempo para. Não é? Olha só. Bom, quem assiste aí, inclusive, séries, né, de super-heróis, por exemplo, temos o Flash, né, já até sabe disso. Ou então quem lembra lá do velocista Mercúrio dos X-Men, né, aí já até entendeu essa questão do tempo. E ainda estão afinadíssimas, né, com essas concepções. E ainda temos os conceitos de velocidades diferentes, como temos aí também em outro seriado, como o de dobra espacial, bem recentemente sendo bastante divulgado, né, estudados pela ciência, né, são utilizados inclusive na série Star Trek. Vejam só, né, aquilo que era antigamente, né, apenas a ficção científica já tinha um fundo, e a ciência agora vai comprovando, tá, essas questões. Bom, então nós voltamos àquela imagem, né, que de Deus, Espírito e Matéria, fundo de código universal ligando Espírito e Matéria. Mas atualmente a ciência, então, prefere dizer que o conceito de matéria
está relacionado a parâmetros, ou seja, tem relação com a informação. Ainda tem isso agora. O conceito de informação ele vem sendo utilizado, gente, na física como recurso explicativo em diferentes contextos, tá? Como na termodinâmica e na cosmologia. Para o biólogo, né, Tom Stonier, a estrutura do universo não é composta apenas de matéria e energia, tá? Não é composta apenas de matéria e energia, mas também de quê? De informação. Foi por isso, olha só, que quando Kardec, há 150 anos antes, perguntou para os espíritos sobre o conceito de matéria, os espíritos responderam lá na questão 22 que a matéria é o laço que prende o espírito. Então a matéria é o laço, é o instrumento, e não é o próprio espírito, não é? Então nós vamos vendo, né, que como essa questão ela vai ganhando novas concepções à medida que a gente vai, né? A ciência vai progredindo, né? Que a ciência vai nos trazendo essas novidades. Então, a matéria é o laço, é o instrumento e não é o próprio espírito, certo? Fica fácil perceber, muito fácil, que os espíritos nessa resposta não tentaram dar uma definição de matéria, como, por exemplo, tenta sempre fazer a ciência e vai sempre mudando à medida que a tecnologia vai evoluindo e novas descobertas vão sendo feitas. Então, agora, a definição já pela filosofia, né, que é chamada de definição negativa, segue pelo mesmo caminho, tá, dos espíritos. Essa definição, né, da filosofia diz que matéria é tudo que não é espírito. Vejam bem, né, como nós temos essa concepção, que agora nós vamos falar mais um pouco especificamente de espírito. Então, o espírito é o princípio inteligente do universo, de acordo com a questão 23 de O Livro dos Espíritos. Princípios, gente, é aquilo que dá origem. Então, o espírito é aquilo que causa. Lembram lá da definição da questão 01 sobre Deus? Causa. Na questão 24, né, de O Livro dos Espíritos, né, os espíritos dizem que espírito e inteligência se confundem em um princípio comum, tá? Lá na questão 24A, os espíritos respondendo a Kardec sobre a natureza íntima do espírito, dizem que não é fácil, gente, analisar o espírito com a nossa linguagem. André Luiz também afirma que não tem como explicar para nós, porque falta linguagem, ainda falta linguagem, e ainda falta conhecimento ao homem. O espírito, gente, é tão importante que é utilizado até para definir a matéria. Porque o espírito, ele se utiliza, exerce a ação e ele interage com a matéria. Tá? Então, nós temos o quê? Não existe matéria organizada sem o espírito pensando. E os espíritos, gente, apontaram isso também nas questões 25 e 25A de O Livro dos Espíritos, discorrendo sobre a união do espírito com a matéria, né? E para acrescentar, André Luiz diz que o pensamento é um outro tipo de matéria. Olha só, outro detalhe, né, que nós temos que agora destacar. Os filósofos, olha a definição dos espíritos. Coloquei, né, a definição da filosofia aos espíritos. Prestem bem atenção aí. A filosofia nos traz então o quê? Né?
Eles definiram o espírito como sendo o pensamento. Tá? Deixei aí na figurinha que está aí para vocês, que já eu tiro para ampliar minha imagem. Então é nesse sentido, né, que a filosofia nos traz a definição de que matéria é tudo o que não é espírito. Ou seja, é tudo que não é pensamento. Agora nós podemos acrescentar a questão do pensamento. Ou seja, tudo que não é ideia. Né? Então espírito é tudo que... O quê? A matéria. Né? Matéria é tudo que não é espírito, não é tudo que não é pensamento. Então, matéria é tudo que também não é ideia, porque isso é ligado a espírito. Ideia, pensamento. Analisando então as obras da codificação, podemos distinguir dois significados diferentes para a palavra pensamento. Um se realiza o quê? Se relaciona, né? A ideia de quê? De informação. Olha só. O outro relaciona com o quê? Com o pensamento, né? A ideia de matéria, né? Se opondo. Então, gente, o que nós podemos ter? Na questão 89 de O Livro dos Espíritos, por exemplo, tá? É apontado que os espíritos percorrem o espaço com a rapidez do pensamento. Na questão 662 de O Livro dos Espíritos é apontado que o pensamento e a vontade, olha só, representam em nós um poder de ação. Então eu coloco aqui essas duas questões de forma exemplificativa. Tá? Bom, e sabemos que os espíritos eles são o quê? Dotados de, desde a criação de 3 atributos especiais. Tá? Inteligência, vontade e o pensamento. O pensamento é a essência do próprio espírito. Já entendemos isso, né? Desde que eu estou falando disso tudo até agora aqui. E até a filosofia acaba concordando com os espíritos. Não por acaso. Desejos, emoções, sentimentos, vontade, ideia e imaginação são pensamentos. Não conseguimos parar de pensar. Tá? Podemos até dizer que esse é o único tipo de digamos assim, liberdade que Deus não nos deu, se pudermos falar assim, só para poder fazer uma comparação. Nem dormindo, gente, ficamos sem pensar, porque temos sonhos. Nosso corpo dorme, mas o espírito não dorme nunca, porque ele está sempre pensando. Dormimos, os sonhos têm o quê? Uma lembrança fragmentada daquilo que o espírito viveu enquanto estamos dormindo. O corpo físico está dormindo. Tá? Então o espírito nunca dorme, mas o nosso corpo dorme. Então, quem cansa a gente é o que? É o corpo, que é a matéria. Se o espírito deixasse de pensar, ele deixaria de ser. Alguém já pensou sobre isso? A gente não consegue nunca parar de pensar. E agora, então, temos mais um quadrinho para que vocês possam visualizar aqui. Vou colocar ele um pouco maior, mas eu repito. Depois podem rever a palestra e ir pausando para poder ler com mais calma o quadro. Então vejamos o quanto é importante entender o que significa essa relação entre espírito e matéria para a nossa vida, gente. Nossa vida física, nossa vida espiritual. A matéria predomina sobre o espírito. Quando somos criados simples e ignorantes, lá no início, a matéria predomina. Tá? À medida que evoluímos, isso vai mudando. E ainda hoje a matéria predomina sobre o nosso espírito, no nosso caso, habitantes aqui da Terra. Né? Se tivermos esse 50% de matéria de espírito, que bom. Vamos entendendo isso agora que eu vou falando. Prestem atenção. Isso significa que ainda temos o quê? Se temos mais matéria do que espírito, ainda temos paixões ruins, gente. Ou seja, ciúme, inveja, orgulho, vaidade, mágoa, raiva, ódio. É por isso que somos espíritos imperfeitos. Se fôssemos espíritos bons, teríamos a predominância de quê? Teríamos a predominância do espírito sobre a matéria. E só cultivaríamos bons pensamentos, paixões,
boas e emoções boas. E no caso dos espíritos puros, por exemplo, a matéria não influi de nenhuma forma. O espírito imperfeito, né, como nós, estamos em provas e expiações, no mundo de provas e expiações, que é o nosso planeta Terra. Então, a expiação, gente, tá? É a consequência do mal praticado. Ao espírito bom, só é pertinente a prova. Os espíritos puros não precisam ser submetidos mais nem a provas e nem a expiações, né? Vamos perceber essas questões. Somos viajantes, gente, da vida espiritual, né? Então agora, nesse momento, nós já estamos chegando na parte da conclusão. Oi, pessoal do chat que não veio oi até ainda, né? A conversa tá boa, mas vamos continuar. Falta pouco para terminar. Então nós somos viajantes, tá? Do trem da vida espiritual. E cada estação em que paramos representa, por exemplo, uma vida. Vamos fazendo aqui uma metáfora, né? Para que possamos entender cada vez melhor. E aí eu coloco aqui o quadrinho, ó, para vocês irem acompanhando comigo também. Então, cada estação representa, né, em que paramos, representa uma vida. Nascemos e renascemos por milhares de anos. Então entramos nesse trem, né, ele segue viagem, digamos que a viagem dentro do trem é um mundo espiritual. E quando a gente desce cada estação, estamos na vida física e depois voltamos a pegar o trem quando morremos. Então nós nascemos e renascemos em milhares de anos, em várias épocas e em vários mundos, tá? Com várias formas corpóreas. Buscamos o que é evolução através de um caminho infinito. Quando renascemos na vida física, gente, provocamos saudades, tá? Vou ampliar um pouquinho para que vocês possam ver mais. Provocamos, né, saudades, né, nos grandes amigos no mundo espiritual. Quando o nosso corpo morre, ocorre o inverso. Nós desencarnamos e os mesmos sentimentos de saudade e tristeza param no mundo terreno. Tá bom? Desta existência terrena, levaremos apenas aquilo que trazemos no coração. Na hora da morte, teremos o quê? Plena consciência do real valor de cada ato que nós praticamos. Importante pensar nisso. Então, regidos pela lei da causalidade, ou seja, pela lei de causa e efeito, lembra do espírito, causa, lembra? Espírito, pensamento, ideia. Então, regidos pela lei de causa e efeito, colheremos aquilo que plantamos. Pois o que? Pensamentos e ações têm consequências. Quanto mais densa a matéria, mais, né, a matéria será o que? Limitada, tá? Pelas leis do tempo e do espaço. Pelo visível, pelo findável, pelo finito. O espírito, por outro lado, pertence a um mundo sem fronteiras, a um mundo ilimitado. A vida espiritual é a verdadeira vida. Estamos aqui na vida corpórea de passagem. E Deus, o único e eterno, grande Criador de todo o universo, Ele nos deu essa tarefa, tá? Desde a nossa criação, de cuidar dos nossos valores, que dão rumo à nossa caminhada infinita. No início somos mais matéria do que espírito. Frisando isso, né? É uma ratificação, vamos confirmando o que eu já falei. Mas a cada estação do trem, usando de novo aquela metáfora, né, que comparamos, né, com a vida espiritual, então usando, mas a cada estação do trem da vida infinita, vamos aos poucos nos tornando menos matéria e mais espírito. Vamos abandonando as paixões boas e ruins até nos tornarmos espíritos puros, tá? E agora, depois, né, dessa nossa explanação, vamos nos concentrar, né, vamos nos preparar, tá, para a nossa prece. E agora a nossa prece, vamos limpar os nossos pensamentos, manter a concentração e vamos
fechar os nossos olhos. Vamos mentalizar a cor verde da cura, tá? E vamos imaginar também, Mestre Jesus, agradecidos estamos pela oportunidade de ter participado desse estudo, que possamos ter aprendido mais um pouco, e também pedimos proteção, amparo para todos os instantes da nossa vida, que nossos guias e mentores estejam conosco. E pedimos em especial hoje que essa cor verde que estamos mentalizando juntamente com o Mestre Jesus possa nos abraçar e nos curar, não só das questões físicas, tá? mas também das nossas questões morais, das nossas mazelas íntimas, mazelas interiores. Que assim, Mestre Jesus esteja conosco, em nome de Deus. Que assim seja, Pai querido, nos proteja, nos ampare sempre, todos os instantes de nossa vida. Graças a Deus. Bom, pessoal, até mais, tá? Estejam com Deus, bom final de semana. Não esqueçam de se inscrever no canal e nem de curtir, tá bom? Esse nosso vídeo e todos os outros vídeos do canal, tá bom? Tchau!